Irmãos, convido você a abrir sua palavra em Lucas, capítulo 9, versículo 1 em diante, até o 6. Lucas 9, do 1 ao 6. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que seja disperso seus inimigos e fuja da sua face todos que vos odeiam e perseguem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Acharam? Vamos lá. A missão dos discípulos. Jesus convocou os 12 e lhe deu poder, autoridade sobre os demônios para curar as doenças. E os enviou a pregar o reino do Deus e a curar. E disse-lhes: não leve nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí, até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês ao sair da cidade, sacudam a poeira dos seus pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam o povoado, anunciando a boa notícia e fazendo cura em todos os lugares. Palavras da salvação. Meu nome é Leandro, sou do grupo de oração aqui tem 11 anos já, né? Desde 2010 estou aqui como servo e tenho uma esposa linda, maravilhosa, chamada Jéssica, 2 filhas e mais um a caminho, né? Então, não sabemos ainda qual que é o sexo da criança, mas sabemos que já amamos muito ela, né? Irmãos, olha que bênção. O Senhor vai falar para a gente hoje uma coisa que eu vinha refletindo há muito tempo. Eu tenho a mania, para quem me conhece mais de perto aqui, igual os irmãos, de ser um pouco ranzinza, né? De ser uma pessoa muito estourada. Então, às vezes, eu quero falar aquilo com tanta ênfase que eu acabo brigando com a pessoa para falar aquilo que eu creio. Mas entenda que quando eu faço isso, não estou falando que é certo, mas entende que quando eu faço isso, eu faço porque eu quero a salvação da alma da outra pessoa. Esses dias eu estava no cabeleireiro, nem fui cortar o cabelo, só fui lá torrar a paciência dele. E a conversa se foi para o lado da ideologia de gênero, que a gente está sendo aí massacrado pelo politicamente correto. E aí eu falava para ele assim: olha, a minha briga é com relação a ensinar às crianças coisas que não se devem ensinar. Mesmo que não fosse sobre a ideologia de gênero, criança não deve ser ensinada sobre essas coisas. Isso é fato, irmãos. Criança tem que ser criança. A criança não pode ser ensinada sobre sexo, sobre nada. Ela tem que viver a infância dela. Quando chegar a época, os pais orientam da melhor forma. Esse era o debate. E o cabeleireiro falou assim: isso está acontecendo porque vocês cristãos, vocês que se dizem aí da igreja, seja católico ou evangélico, se colocam acima do bem e do mal e ficam debatendo com essas pessoas. E essas pessoas, para ter o direito delas, estão fazendo isso. E aí eu comecei a ser muito enérgico de certa forma com ele,
de fato que eu até assim meio que ofendi ele, né? Não, ele não fala, mas com certeza eu ofendi ele na forma de eu falar com ele. Porque, irmãos, a gente não sabe a batalha espiritual que é a nossa vida. A gente não sabe. Mas o que isso tem a ver com o que nós lemos agora? Por que eu comentei isso? Porque a palavra do Senhor vai falar assim: aonde você entrar, que não te acolherem bem, sacuda os seus pés e saia. E aí eu vinha refletindo isso: eu não tenho que debater. Se eu estou falando uma coisa que a igreja me coloca como o que é certo, o que é errado, se existe algo de ética nas nossas vidas, se algo que a gente tem compreensão de certo ou errado, só existe porque a igreja assim nos fez através das suas leis. Entende? Toda a nossa sociedade ocidental, ela é baseada nas leis dos 10 mandamentos. Entende? Então, a palavra do Senhor ela é muito categórica. Não se deitará homem com homem, etc e tal. Então assim, você está ali falando, você está conversando, e você fala uma coisa, mas a pessoa não aceita, a gente não tem que brigar. Eu tenho então que fazer o quê? Me policiar com relação a isso. Eu tenho que falar para o irmão, mas se o irmão persistir no erro, já não é uma culpa minha. Já não é uma culpa nossa. Então, aonde nós entrarmos e não formos bem aceitos por causa da nossa verdade, irmãos, nós temos que simplesmente sacudir a poeira e sair. Irmãos, isso é tão sério porque nós vivemos uma sociedade hoje em dia que a gente não está percebendo, mas aos poucos nós não vamos mais poder nem pregar. Isso que eu estou falando aqui agora, talvez futuramente não vai ser mais possível falar. Porque nós cristãos vamos receber a gente vai receber uma punição por falar o que é certo, né? E aí que eu quero ver até onde eu sou cristão, até onde você é cristão, meu irmão, até onde você ama Cristo. Porque todo mundo fala assim: não, mas espera aí, Cristo perdoou a prostituta, não deixou ninguém apedrejá-la. Né? Essa é a frase de todos, mas o que mais o Senhor falou para aquela prostituta? Quem sabe? Valse, o que ela falou? Vá e não peques mais. Ele não falou assim: não, ninguém tacou pedra em você, não, então fica de boa, pode ir e continua a sua vida. Não, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos da conversão. Meus irmãos, o Senhor é tão limpo, que qualquer mancha nossa já nos tira o céu. Isso é muito sério. Qualquer manchinha nossa. Olha, eu estava ontem relendo o livro da Glória Apollo, e ela falava sobre a questão do amar a Deus sobre todas as coisas. Ela falou assim para o Senhor, para quem não sabe, Glória Apollo é uma senhora que foi atingida por um raio, onde esse raio atingiu todos os órgãos internos dela, estourou todos os órgãos, e ela ficou a pele dela ficou como carvão. Cientificamente, para a medicina, não existiria possibilidade alguma dela sobreviver ao raio que ela teve. Nesse intervalo do raio até ela voltar à consciência, ela teve um julgamento com o Senhor. Então ela fala isso como testemunho. Se vocês quiserem achar, tem no YouTube da Canção Nova, só colocar Testemunho de Glória Apollo. Se vocês não decoraram, depois vocês olham no Face essa pregação vai para o Face do nosso grupo de oração. Então, Testemunho do Glória Apollo, e escutem, gente, escutem, porque falaram assim para mim: mas eu não acredito nessa mulher. Eu falei: a igreja não fala que você deve acreditar ou não. A igreja deixa você livre para acreditar ou não nela. Mas eu penso o seguinte: alguém que levou uma descarga elétrica de um raio, ficou com o corpo todo estourado, com o corpo carbonizado e sobreviveu, isso para mim não é normal. Isso para mim não é normal. Então eu creio naquilo que ela fala. E ela falava que então nesse julgamento com o Senhor, quando ela, olha só que
coisa, irmãos. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de fazer uma genuflexão, de ajoelhar diante aqui do altar do Senhor, diante do Santíssimo. E ela falava que ela lá, quando ela caiu naquele buraco que São Miguel Arcanjo segurou ela pelo pé, os demônios começaram a se enrolar nela, de forma que começava a roçar. Por quê? Por causa dos vários pecados que ela tinha. Então o demônio, ele vem em nós por causa dos nossos pecados, por causa daquilo que nós cometemos. E aí os demônios se enrolavam nela. Quando a voz doce de Jesus chegou e falou com ela lá, o que aconteceu com esses demônios? Rapidamente eles se prostraram em adoração ao Senhor Jesus. E eu e você não temos a capacidade de se prostrar ao Senhor Jesus, irmãos. A gente não tem. A gente fica um pouquinho. Quantas vezes o Fábio, né, irmãos, coloca lá, olha, está tendo adoração Santíssimo de quinta-feira o dia todo, e está ficando Jesus sozinho, e ninguém vai. E aí eu não estou falando para vocês não, estou falando para mim. Eu não vou. Entende? E aí, irmãos, nós estamos deixando o melhor. E ela falava, quando ouviu a voz doce do Senhor Jesus, ela falou, eu sou católica. Jesus falou para ela, então fala aí para mim os 10 mandamentos. Ela falou, ela achou que ela conseguiria fazer aquele jeitinho humano, né? Que você fala lá, você fala uma palavra bonita e todo mundo fala, nossa, ele manja bem. Mas ela estava falando com Jesus. Na hora que ela tentou argumentar, falou, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou, e você tem amado? Ela falou, sim, eu amei aos próximos como a mim mesmo e amei o Senhor sobre todas as coisas. Ele falou, não amou. E foi apresentando os pecados. Então assim, por que isso é importante a gente aprender, irmãos? Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, não deixe um sacerdote vir na Santa Missa, falar com você tudo o que ele fala. Nosso Padre é uma bênção, nos ensina muito. E você entra por aqui e sai por aqui. Nós sabemos muito bem que quem são aqueles que são a descendência dos apóstolos? É os bispos e os padres. E eles estão aí nos ensinando. E muitas vezes o que é que nós estamos fazendo? Aquele padre ali, aquele padre é tal coisa. Aquele padre é isso, aquele padre é aquilo. E não estamos orando pelos nossos padres. Não estamos ouvindo aquilo que é a verdade. A verdade liberta, irmãos. Esses dias nós falávamos isso, e eu comentei até com o Fábio, que as pessoas se incomodam pelo meu jeito da minha pregação, porque fala assim, nossa, mas você fala as coisas de uma... Não falaram isso, mas eu senti, porque o que falaram depois veio a esse encontro. Nossa, mas você fala duro demais. Mas irmãos, só entendam que nós não estamos aqui nesse mundo por brincadeira. Nós não vamos viver aqui eternamente, e nós precisamos ter a graça de, ao menos, como dizia São Francisco, ter o último lugar do purgatório. Ao menos. Ao menos. Então, não dá para ouvir a palavra do Senhor e fingir que está tudo certo. Ou, o Senhor manda ajudar o próximo. Aí vai lá, dá uma cesta básica e fala, ajudei. Muita gente ainda filma, fotógrafa, põe no Facebook, está vendo, ajuda o próximo. Não adianta, irmãos, não é só isso. Isso também. Mas ajudar o próximo é ajudar a salvar a alma dele. É falar, irmão, isso que você está fazendo não é certo. Se ele não te ouvir, meus irmãos, paciência, sacode o pé e vai embora. Porque a partir do momento que vocês começam a aprender, que nós leigos começamos a aprender, nós também podemos ensinar ao próximo, para que nós possamos receber a graça de um dia encontrar todos no paraíso. Imagine só que dor que não vai ser você de repente ir para o céu e você ver que aquela pessoa que você não falou para ela, para não arrumar uma discussão talvez, para ela porque ela não acredita e tal, mas você nem ao menos falar para ela
o que é certo e o que é errado. Imagine você chegando lá e essa pessoa não está no céu. Entende, irmãos? O que é complicado? Nós ficamos agora numa situação em que ninguém acredita mais em nada. As pessoas não acreditam em céu. As pessoas não acreditam em inferno. As pessoas só acreditam que, olha, eu sei que eu não sou perfeito, mas se na hora que eu estiver morrendo, eu ali pensar em Deus e me converter ali naquele momento, Deus salva. Mas a gente vai esperar chegar esse momento para poder consertar as coisas? A gente vai correr esse risco? Você quer pagar esse preço para correr esse risco, irmãos? E aí é muito fácil. O que é que não pode? No mínimo, é só a gente reler os 10 mandamentos. No mínimo. Reler os 10 mandamentos e segui-los. Se a gente fizer isso, a gente já vai estar num patamar muito alto. Não cobiçar a mulher do próximo. Nem em pensamento. Essas novelas, todas essas coisas, meus irmãos. Tudo isso. E o que a gente não entende é a consequência disso na nossa vida. Quais são as consequências de todos esses nossos erros? De tudo aquilo que nós ouvimos, mas não damos tanta atenção. É o que acontece na nossa vida espiritual. Porque quando a gente começa a dar o espaço para o pecado, vem junto todas as consequências do pecado. E quando a gente não anda agarrado no Senhor Jesus, irmãos, as consequências do pecado muitas vezes é você estar podre de rico, como a gente vê muitas celebridades aí, mas vazias, toda hora pensando em se matar. Isso é a consequência de vários pecados. Eu não estou acusando, mas isso é o normal. Se a gente pode escolher entre Deus e o mundo. É automático. Se você escolher o mundo, automaticamente você vai acabar ficando vazio de Deus. Se você escolher o mundo. Então nós temos que ter a sabedoria até para escolher o que a gente vai fazer. Entende? Porque quais são os pecados? A depressão. Aliás, pecados não, as consequências do pecado. Muitas vezes a depressão. Muitas vezes o marido trai a mulher porque ele quer ter uma aventura, mas certeza que aquilo não o preenche e ele começa a ficar num estado deprimente. A mulher também que não recebe o carinho e o afeto do seu esposo, começa a ficar também deprimente. Então nós vamos tendo uma cadeia dessa situação. Nós vamos tendo medo de tudo e de todos. Nós temos medo muitas vezes da morte. As pessoas nessa pandemia acabaram, muita gente adoecendo, e eu ficava só ouvindo as pessoas: nossa, mas eu quero, vamos rezar pelo fulano, vamos rezar pelo ciclano para melhorar, vamos rezar. Claro, irmão, eu e você não queremos perder ninguém. Mas muitas pessoas eu rezava para que ele conseguisse, no tempo que ele estava ali, se ele não conseguisse retornar, que ao menos naquele tempo ele conseguisse a salvação, irmãos. Porque isso aqui é passageiro, a gente pode ter se livrado agora, mas daqui 100 anos pode ser que a gente morra. Daqui 100 anos eu vou estar com 135, eu acho que eu não chego lá não, né? Mas entende? Não é eterno. Senhor Jesus ressuscitou quem mesmo? Vocês lembram? E Lázaro está aí até hoje, gente? Não é aquele Lázaro lá não, hein? Não é o que estava na mata não, viu? Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. Ele está aí até hoje? Não.
A vida eterna não é aqui, irmãos, a vida eterna é lá no céu. Mas se a gente não está ligando para a consequência de estar lá no céu, a gente vai ficar com esse medo da morte. Ah, Leandro, mas você não tem? Claro que eu tenho, morro de medo. Esses dias, acho que eu fui levar meu pai no Ceasa, 3 horas da manhã, começou a dar uma dor no meu peito, falei, vou infartar, Jesus, pelo amor de Deus. E já corri para o médico, de lá do Ceasa eu já fui para o médico. Medo? Temos medo, sim, é normal. O que é anormal é ter esse medo e não nos prepararmos para que um dia a gente vai, infelizmente. E esse dia que a gente for, será que a gente vai entrar no céu, irmãos? O Senhor, Ele é muito misericordioso, mas Ele é misericordioso com quem ao menos tenta, irmãos. O problema é que as pessoas desistiram de tentar. As pessoas não querem mais tentar. As pessoas estão dando mais ouvidos a qualquer outra coisa, a astrólogos, não sei o que e outras coisas, do que a palavra de Deus. As pessoas dão até ouvido mais. Qual igreja está mais cheia, irmãos? É só ver, é só olhar para isso. A igreja que promete curas, milagres, casa nova, carro novo. Ou a nossa igreja, olha aqui, ainda estamos em uma quantidade boa, graças a Deus. Mas olha, podia estar cheio. As pessoas podiam estar sedentas daquilo que eles podem, aquilo que eles podem realmente trazer para a vida. Mas infelizmente, as pessoas estão escolhendo a lavagem. As pessoas estão escolhendo a lavagem. Irmãos, na moção falava sobre o medo. Falava sobre esse medo e que o Senhor sempre está conosco. Por isso eu falo para vocês, se vocês estão com esse medo, com esse sentimento, com essa depressão, como o irmão falava, se alguém profetizou algo ruim na sua vida, eu convido você nessa noite a fazer um propósito entre você e o Senhor Jesus. Que vocês possam fazer um propósito, por que não? Porque o Senhor já fez um pacto de sangue com você. Ele já fez. Mas e você, já fez com Ele? Ele já te prometeu a vida eterna, a partir do momento que Ele fez isso por nós. Mas e eu e você? O que nós estamos fazendo para chegar até Ele? Por isso, meus irmãos, nós podemos viver o melhor lá no paraíso. E para isso nós temos que começar aqui. Procure um padre, faça a confissão. Quando os irmãos proporem uma oração na sua casa, recebam. Se você está precisando, necessitando de uma oração na sua casa, converse com a gente. A gente vai até sua casa. A gente fez isso, né, Valci, nessa pandemia, de ir na casa das pessoas, um violãozinho, mais 2 pessoas, e oramos pela família. Mas se de repente você tem um problema de bloqueio lá na sua casa, porque a pessoa não deixa que vá pessoas orar lá, ore você o seu Santo Terço. Comungue o melhor. Você já pode viver o céu aqui na terra, irmãos. É só vir à Santa Missa todos os domingos e comungar o Senhor. Eu garanto para você que se você começar a fazer esses passos, a sua vida vai mudar literalmente. A sua vida vai mudar de uma forma que vocês vão falar, nossa, que às vezes você nem vai se achar merecedor de todas as graças que vêm na vida a partir do momento que o homem ou a mulher decide a escolher o melhor. Por isso nessa noite eu convido você a escolher o melhor. Vamos ficar de pé, irmãos, e que nós possamos nesse momento já ir clamando o Espírito Santo.